São Patrício chegou aqui num país onde tinha muito crença nos deuses das montanhas, dos rios. Todo qualquer canto aí tinha o seu deus, ou a deusa. E cada lugar tinha que ter o padre, o druido, o sacerdote que cuidava daquela área, né? Que tinha muita proximidade ao rei também, o líder local. Então, os dois andavam muito de mãos dadas um com o outro. Então, o poder do rei e o poder do homem sagrado era muito semelhante, muito perto. Então, os reis, os druidas até eram quase quem dominava mais às vezes. Era muita dúvida quem dominava mais, quem tinha mais poder sobre o povo. Porque o druido tinha a sabedoria e tinha também o poder de mandar a chuva ou de proibir quase a chuva, né? Ou ter fertilidade ou não ter fertilidade, tanto dos rebanhos como o que se batia. Então, era tudo na base de medo, tinha que apagar ou apaziguar os poderosos lá de cima, de longe, né? Por meio de conciliar o rei ou o sacerdote local. Ele era o mais conhecido, o mais famoso, mas, de fato, tinha cristandade já na Inglaterra. E tinha pessoas que viajaram de um para o outro, da Escócia para cá, do País de Gales para cá, e da Irlanda para o norte da França. E, de fato, já tinha uma outra indicação que tinha pessoas que acreditaram em Jesus Cristo antes da chegada de Patrício. E ele, por sua vez, ele veio a primeira vez como escravo. Foi capturado e trazido da França, da Bretanha, para cá, para cuidar das ovelhas lá no norte da Irlanda. E aí não, ele ficou 6, 7 anos. Assim, aprendeu muito bem a língua, os costumes e a vida do povo daqui. Conseguiu escapar. Bom, era já católico, já rezava muito, pedindo a Deus dar luz e sabedoria e como conseguir fugir. E, de fato, conseguiu achar caminho para um barco que levou primeiro para a Inglaterra e de lá de volta para a França, para a família dele. Mas aí sempre tinha a lembrança e tinha vários sonhos onde ouviu a voz do povo da Irlanda chamando: faz favor voltar para nós, faz favor cuidar de nós. Aí então ali se formou com o padre, com o bispo, e foi até Roma, conversou com o Papa, que por sua vez reconheceu o dom de Patrício, que era justamente para voltar a cuidar dos irlandeses. Então ele chegou de volta com o mandato do Papa do então, para evangelizar o país aqui. Era mais erudito. Ele que escreveu várias coisas que naquela época eram muito incomum. Hoje em dia todo mundo sabe ler e escrever. Naquela época não era nem de longe comum. Era muito raro até ter alguém. Então quem sabia ler e escrever era uma pessoa muito especial, muito raro. Então ele escreveu várias orações e livros, principalmente as confissões, que fez ele se destacar como a pessoa de importância. Bom, os símbolos célticos que a gente tem hoje são, primeiro, a cruz da Santa Brígida, feito com uma variedade de capim, né? A cruz alta, the High Cross, que combina a cruz, como todo mundo conhece, horizontal e como vertical, e com isso o círculo, né? Porque para os irlandeses esse círculo era o sinal da eternidade, que não acaba nunca, né?
Ah, sim. Então são esses dois símbolos que são super importantes. Bom, tem também no livro do Kells, do Book of Kells, tem muitos desenhos que são animais, e anjos e diabos e seres, né, celestiais, abstratos, né, que quando se lê, vai folheando os livros, as páginas do livro de Kells, se vê todo tipo de ser não humano, né, que vai ser a criação de Deus, né, que justamente são a imaginação dos monges do então que desenharam aí. Eu vi na Trinity College. Mas é. Todo ano a Igreja Católica celebra a Semana Santa. E a parte principal da Semana Santa não é, como o pessoal acha, é Sexta-feira Santa, e sim Sábado Aleluia, o fogo que comemora a ressurreição de Jesus Cristo, que é a pedra fundamental da fé. Bom, São Patrício estava justamente celebrando a festa da Páscoa, lá em Tara. E, por coincidência, tinha naquela época festa muito importante dos druidas, que era a festa de Beltane, festa de 1º de maio, que é quase a mesma época, né? Final de abril, início de maio. Aí, então, era sempre o prerrogativo dos druidas, eles que tinham que ser os primeiros a acender os fogos, né? Que era as fogueiras, que era justamente a celebração da Beltane. E nova vida também, mas a vida para fertilizar os campos e os rebanhos, né? Então, São Patrício acendendo essa, que virou uma fogueira enorme, viu, pessoal, os druidas acharam que era um desafio à influência dele, e de fato era justamente, então, era uma semana antes, então brigaram muito, mas São Patrício tinha a sabedoria e a astúcia de conseguir os reis, né, perceberem que era mais importante se aliar ao Patrício do que aos druidas, porque ele era de fora, tinha ligações e contatos com pessoal de fora, de Roma, então eles perceberam que tinha mais futuro com ele. Então era um jogo tanto político como religioso. A tradição fala muito forte disso, sim. Ele falava que o trevo era justamente o símbolo da Trindade, do Pai, Filho e Espírito Santo, que virou agora símbolo nacional. Sim, da Irlanda. O trevo e a harpa também. Sim. O trevo é por causa da Santa Trindade. E a harpa, porque tocava muita harpa nas festas. Certo. E também nas festas, quem tocava, não era só as pessoas que faziam música, também quem contava, geralmente, as histórias da vida do rei, ou do avô do rei, ou do tio do rei, ou quem foi grande batalhador, quem foi grande guerreiro na qualquer batalha, qualquer guerra, quem fez grandes coisas gloriosas aí. Então, o que o guerreiro fez e o que foi contado depois, geralmente se multiplica por 20, por 50, por 1000. Então, era muito mais como passagem do tempo. Bom, é um documento, um livro que ele escreveu já no final da vida dele, aí, constatando que ele se considerava como o maior pecador. E contando, basicamente, como que era a caminhada da vida dele. E como que ele descobriu que quanto mais ele fazia, quanto menor ele se considerava diante de Deus. Quer dizer, quanto mais ele ganhava em santidade, reconhecendo ele era, apesar de ser herói para os irlandeses, mas diante de Deus ele era cada vez menos, porque ele reconheceu que era muito, dependia tudo de Deus. Né? Não era poder ou força dele, era sim as forças que passavam por meio dele para conseguir estabelecer a igreja aqui. A lenda vai assim, mas de fato a geografia realmente
já estudou essa questão, né? E perceberam que nunca tivemos cobras aqui para eles expulsar. Ok, isso realmente isso é só uma lenda. Aqui na Irlanda se faz, mas acho que lá no exterior, onde tem grupos de colonos irlandeses, seja nos Estados Unidos, seja na Austrália, seja na Europa, seja nas Filipinas, se celebra mais. Porque é foco que o pessoal quer lembrar e salientar, nós somos irlandeses, aqui nesse lugar cheio de outros. Então, o pessoal quer justamente celebrar o fato de ser o descendente de irlandês. E, de fato, em Nova York, a primeira vez que fizeram o desfile de São Patrício, dia 17 de março, era para mostrar quantos irlandeses tinham em Nova York. Porque a prefeitura do então estava pensando em passar qualquer coisa, tomar qualquer medida que ia prejudicar muito os irlandeses, os construtores, porque os irlandeses eram muito fortes na construção. Aí então, alguém teve a ideia de mostrar quantos irlandeses de fato tinha em Nova York. E se ia para passar essa medida, ia prejudicar e causar problemas para centenas e milhares de pessoas. Então, hoje em dia, em Nova York, se celebra não só o dia de São Patrício como um dia, ou melhor, um grupo só. Tem grupos de várias partes da Irlanda, de cada condado aqui. Sim. Do Mayo, de Donegal, de Kerry, de Cork, de Limerick, de Waterford. Cada grupo junta 500.000 pessoas. E vai primeiro turma de tal, depois turma de tal, depois turma de tal, turma de tal. Que nem sempre todo mundo é nascido na Irlanda, mas descendentes de quem veio da Irlanda. Então, é meio político, meio religioso, meio festa popular. Sim. Isso é Nova York. Mesma coisa em Austrália, onde a grande maioria dos brancos na Austrália são descendentes dos irlandeses que foram deportados, transportados por serem criminosos perante a lei penal aqui da Irlanda. Aí então, qualquer um que roubava qualquer pedaço de pão, qualquer par de sapatos, qualquer coisa para comer, já era detido e transportado para a Austrália. Então é quase, hoje em dia, muito de honra ter um avô, bisavô, tataravô que foi transportado por ter roubado qualquer coisa lá em 1800 e qualquer coisa. Sim. Então, a festa de São Patrício, no nível mundial agora, é um momento de celebrar o fato de ser descendente de irlandês. É um momento de juntar os irlandeses, junto com amigos, esposos, filhos, netos, bisnetos, tudo mais aí, para celebrar nós somos diferentes dos outros, que não somos italianos, nem poloneses, nem não sei de quem. Né? Somos nós. Né? É uma festa nacionalista. Exatamente. Familiar, mas agora nacionalista também. Sim. E aqui na Irlanda, como o senhor viu o festival de St. Patrick? Aqui os eventos, a parada, como que o senhor vê a celebração na Irlanda? Bom, até recentemente tivemos muito dinheiro aqui. Era chamada época da tigre céltica. Então tinha dinheiro jorrando. Então tinha pessoas querendo celebrar e festejar. Aí então cresceu muito. Tudo que tinha que ver não era só um dia, mas sim uma semana. Então, a semana vai do dia 10 até dia 17 de março. Aí então tem de tudo. Bom, no final, no dia 17, tem um grande desfile aí. Mas antes tem 1001 coisas para celebrar. Comida irlandesa, poesia irlandesa, arte, cultura irlandesa. A parte religiosa, realmente, está em segundo nível agora. Então, é muito mais nacionalista. E celebrar a prosperidade, celebrar a criatividade, celebrar a cultura irlandesa. Perfeito. Tem pouca religião, mas não é só religioso, não, é muito mais amplo.
Well, in the merry month of May, now from me home I started, left the girls and two, and nearly broken hearted, saluted father dear, kissed me darling mother, drank a pint of beer, me grief and tears to smothered enough to reap the corn and leaf, for I was born, got a stout blackthorn to banish ghosts and goblins, a brand new pair of brogues to rot the love of the bogs and frighten all the dogs on the rocky road. It's a double of 1, 2, 3, 4, 5, up to here and turn them down the rocky road, and all the ways to double and Macfallaldy-da. In Mullingar that night I rested limbs so weary, started by daylight next morning light, and there he took a drop of the pure to keep me heart and drink, and that's the paddy's cure. When there he's on for drinking, they hear the lassie smile, laughing all the while at me curious style to touch a heart a bubble, and they asked me was I hired in wages I required till I was almost tired of the rocky road. It's a double and 1, 2, 3, 4, 5, hunt a hare and turn them down the rocky road, and all the way to Dublin and Macfallaldy-da. In Dublin next arrived, I thought it such a pity to be so soon deprived of view of that fine city. Then I took a stroll all among the quality bundle, it was stowel in a neat locality. Something crossed me mind when I looked behind, no bundle could I find upon me stick. Go on inquiring after the rogue, said me Conneth brogue, it wasn't much in vogue on the rocky road. To Dublin 1, 2, 3, 4, 5, hunt a hare and turn them down the rocky road, and all the ways to Dublin and Macfallaldy-da. From there I got away, me spirits never failing, landed on the quay just as the ship was sailing. Captain at me road said that no room had he, when I jumped aboard a cabin found for Paddy. Down among the pigs, did some hearty rigs, I played some hearty jigs, the water round me bubbling when I fully had. I wished myself was dead, or better far instead, on the rocky road to Dublin 1, 2, 3, 4, 5, up the hare and turn her down the rocky road, and all the ways to Dublin and Macfallaldy-da. The boys of Liverpool, when we safely landed, called myself the fool, I could no longer stand it, blood began to boil, Templar I was new as and poor old Aaron's Isle, they began abusing hurrah me, so says I, me shillelagh I'll fly, Galway boys were by, and so I was a hobbling with the lower hooray, the joy and in the affray, quickly clear the way for the rocky road to Dublin 1, 2, 3, 4, 5, hunt a hare and turn her down the rocky road, and all the ways to Dublin and Macfallaldy-da.